Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019, o Imaculada Notícias está no ar. E na edição de hoje você vai conferir. Tristeza une torcidas no Rio de Janeiro. Risco de novos rompimentos de barragens em Minas Gerais. Papa Francisco deixa mensagem no Dia do Enfermo. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Imaculada Notícias. E torcedores do Flamengo e de outros times cariocas se reuniram em frente à sede do clube e do estádio Maracanã para prestar homenagens aos jovens da categoria de base que morreram em um incêndio. A matéria da AFPBR. Milhares de torcedores homenagearam os atletas da categoria de base do Flamengo que morreram em um incêndio no Ninho do Urubu. Muitos se reuniram em frente à sede do clube na zona sul do Rio de Janeiro. Outros se concentraram em frente ao estádio Maracanã. A maioria dos manifestantes era flamenguista, mas torcedores de outros times também participaram. Nós, torcedores de todas as agremiações organizadas do Flamengo, decidimos nos reunir. Ontem, inicialmente, fizemos um ato simbólico na Porta do Ninho, onde aconteceu a tragédia. E hoje a gente decidiu fazer uma coisa com uma proporção um pouco maior. E se for culpa mesmo do clube, alguma coisa de errado, acho que deve ser punido o clube, entendeu? Eu acho que é isso. O CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, minimizou a falta de alvarás do local e atribuiu o incêndio a picos de energia provocados pelas chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. Aquilo não era um puxadinho que a gente escolhia, muito pelo contrário. Era um alojamento confortável, adequado a que se propunha e que nós mostrávamos para todos com orgulho. O alojamento que pegou fogo em plena madrugada abrigava 26 adolescentes, a maioria do interior do Brasil. Além dos 10 mortos, 3 jovens ficaram feridos, um deles em estado grave. E famílias foram evacuadas nesta sexta-feira no município mineiro de Barrão de Cocais e região, pelo risco de rompimento de barragens da Vale e da ArcelorMittal. A Defesa Civil informou que os moradores só poderão voltar para casa após laudos que assegurem a instabilidade das estruturas. Famílias de Barão de Cocais em Minas Gerais foram abrigadas em um centro esportivo depois que sirenes tocaram durante a madrugada, alertando para o risco do rompimento de uma barragem na região. A sirene da barragem do Congo acionou lá para as 2 horas da manhã, todo mundo ficou se preocupado com a barragem que havia rompido. Não havia rompido. Uma simulação que teve na barragem do Congo Sul. Eu sou filho de Francisco Furtado de Assis. O mesmo problema foi enfrentado por moradores de Itatiaiuçu, também em Minas. A Defesa Civil do Estado informou que os moradores das 2 comunidades só poderão voltar para casa depois que laudos assegurem a estabilidade das barragens. Os documentos devem ser apresentados pelas mineradoras responsáveis pelas estruturas e posteriormente atestados por órgãos públicos. A barragem sul superior da mina de Gongo Seco, em Barão de Cocais, pertence à Vale. Já a do distrito de Pinheiros, em Itatiaiuçu, é de responsabilidade da produtora de aço ArcelorMittal. As evacuações atingiram mais de 400 moradores. As 2 empresas afirmaram que as medidas foram tomadas de forma preventiva. E pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz e do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, da USP, detectaram a presença de 2 novos tipos de rotavírus humano em circulação no Brasil. Uma das novas variedades chegou ao país em 2015 e foi responsável por 80% dos casos de diarreia viral em 2017. Os resultados da pesquisa acabam de ser publicados no Reino Unido. O Davi tem 1 ano e 8 meses e já teve várias vezes diarreias. Em casos assim, a criança desidrata rápido. É um quadro que assusta. Muito. A gente fica sem saber o que fazer, né? Porque assim, é complicado a diarreia. Às vezes a gente fica com medo de se complicar, de piorar. Entre as diferentes causas de diarreias, o rotavírus é uma das mais graves.
As crianças menores de 5 anos são as mais atingidas. Nessa faixa etária, quase 600 mil mortes são atribuídas ao rotavírus em todo o mundo. Mas agora existe uma nova preocupação. O rotavírus tem passado por uma mutação genética e não se sabe ainda quais podem ser os impactos disso para a saúde. É uma emergência zoonótica, a gente tem visto como as doenças zoonóticas emergentes, como dengue, febre amarela, tem assolado o país nesses últimos tempos. Então, assim, é um alerta para a gente ficar atento e observando como ela vai se comportar. Só em 2017, a nova variedade do vírus foi responsável por 80% dos casos de diarreia por rotavírus analisados pela pesquisa. A boa notícia é que a atual vacina continua sendo eficaz na prevenção. Mesmo assim, é preciso ficar atento. Por enquanto não há problema nenhum. A vacina funciona muito bem, está todo mundo seguro. E no segundo bloco você vai conferir mais informações sobre o acidente que matou o jornalista Ricardo Boechat. Voltamos já. E o assunto agora é futebol, e no Campeonato Estadual de Futebol, o Aquidauanense venceu por 5-1 o Novo na tarde de sábado, dia 9, no estádio Noroeste, em Aquidauana. Já ontem, domingo, dia 10, o 7 de setembro, levou a melhor no embate contra o Urso. O time saiu de campo vitorioso graças ao gol de Otacílio Neto aos 20 minutos do primeiro tempo. E pela manhã de ontem, no Morenão, se enfrentaram União e Corumbaense. O placar, no entanto, não saiu do 0-0. E à tarde foi a vez do Operário fazer 3-0 no Cerc, no estádio Morenão, em Campo Grande. Enquanto o governo de Nicolás Maduro impede a entrada da ajuda humanitária enviada pelos Estados Unidos, milhares de venezuelanos atravessam a fronteira todos os dias para comprar itens essenciais na Colômbia. Em meio a uma grave escassez no país, milhares de venezuelanos atravessam a ponte de fronteira Simão Bolívar todos os dias para comprar alimentos e outros itens essenciais na Colômbia. Em Venezuela, é mais difícil conseguir comida na Venezuela, ou quando se encontra muita variação de preço. Aqui na Colômbia o valor é o mesmo, porque a economia aqui é mais estável. Se habla de um mesmo monto, porque há uma economia mais estável. Maduro diz que não somos mendigos. Não é que somos mendigos, agradecemos a outros países que querem nos ajudar. Os líderes governam mal, não ajudam e não permitem ajuda. O presidente Nicolás Maduro rejeitou a ajuda prometida pelos Estados Unidos por considerar que seria o início de uma intervenção militar americana. Um carregamento de remédios e alimentos enviados por Washington chegou na quinta-feira à cidade colombiana de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela. Mas a ponte Las Tienditas foi bloqueada por militares venezuelanos. O líder da oposição, Juan Guaidó, classificou aqueles que impedem a entrada dos bens como quase genocidas e advertiu as Forças Armadas de que trata-se de crime contra a humanidade. E foi divulgada no dia 8 de fevereiro a carta do Papa Francisco em celebração ao Dia do Enfermo, comemorado hoje, dia 11. Vamos acompanhar alguns trechos da mensagem. Em ocasião do 27º Dia Mundial do Doente, que é celebrado hoje, dia 11 de fevereiro, em Calcutá, na Índia, foi publicada na última terça-feira a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para o Dia Mundial do Enfermo. Na carta, Papa Francisco afirma ser contra a cultura do descarte e da indiferença e coloca o dom como paradigma capaz de desafiar o individualismo e a fragmentação social dos nossos dias, promovendo assim novos vínculos de cooperação humana entre povos e culturas. Ainda em sua mensagem, o pontífice fez referência à Madre Teresa de Calcutá, dizendo que, assim como ela, devemos compreender que o único critério de ação deve ser o amor gratuito com todos, sem distinção de língua, cultura, etnia ou religião.
encerrou confiando suas intenções a Maria e destacando que, como irmãos e irmãs, cada um se atente às necessidades dos outros e saiba dar com um coração generoso e aprender a alegria do serviço desinteressado. Agora caneta e papel na mão, porque a Funtrab, Fundação do Trabalho, inicia a segunda semana do mês de fevereiro oferecendo mais de 80 vagas de emprego em Campo Grande. Há vagas para nível superior e para pessoa com deficiência. Segundo divulgado pela Fundação, entre as 86 vagas, destacam-se de açougueiro com 2 vagas, analista de marketing com 1 vaga, arquivista de documento com 5 vagas, atendente de lanchonete com 2 vagas, barman, 1 vaga, eletricista, 2 vagas, empregado doméstico, 2 vagas, motorista de caminhão, 3 vagas, panfleteiro, 3 vagas, vendedor de consórcio, 3 vagas e vendedor pracista, 8 vagas. E para a pessoa com deficiência, a Fundação está com 4 vagas abertas para assistente de vendas. Os candidatos interessados nas vagas devem procurar a Funtrab, que está localizada na rua 13 de maio, número 2773, e o local funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 17 horas. Bom, e com pesar que no início desta tarde faleceu em um grave acidente de helicóptero o jornalista Ricardo Boechat. Boechat era um dos nomes mais respeitados dentro do jornalismo brasileiro, ganhador de 3 prêmios ESSO de jornalismo e com mais de 45 anos de carreira dentro da profissão. O jornalismo está de luto com a perda deste grande profissional e ser humano. Aos 66 anos, faleceu hoje um dos principais nomes do jornalismo brasileiro, o jornalista Ricardo Boechat, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ricardo estava voltando para São Paulo de Campinas, onde estava participando de uma palestra. Na volta, o helicóptero onde estava caiu e colidiu com um caminhão em um acidente na rodovia Anhanguera e explodiu, causando a morte do jornalista e do piloto Ronaldo Quattrucci. Além do comando do Jornal da Band, Boechat também era âncora da rádio Band News FM e tinha uma coluna semanal na revista Isto É. Ele trabalhou nos jornais O Globo, O Dia, O Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil. Na década de 1990, teve uma coluna diária no Bom Dia Brasil na TV Globo e participou no Jornal da Globo. Foi ainda diretor de jornalismo da Band e teve passagem pelo SBT. A morte do jornalista foi anunciada por seu colega, José Luiz da Atena, durante a programação da emissora. O jornalista Ricardo Boechat deixa mulher e 6 filhos. E com essa triste notícia que terminamos o Boletim de Notícias de hoje. Te espero amanhã às 5h30 aqui na TV Imaculada. Um abraço para você e salve Maria Imaculada.